Quando a gente olha para o sistema de justiça do Brasil, ele parece uma coisa super complexa, toda fragmentada, né? Mas a verdade é que, por trás de toda essa aparência institucional, existe uma estrutura bem escondida que, no fim das contas, concentra e direciona o poder. Hoje, a gente vai tentar desvendar um pouco dessa mecânica. Bora mergulhar nesse assunto? E aqui está o grande paradoxo que vai guiar a nossa conversa. Olha que interessante. O sistema foi desenhado para ser descentralizado, todo espalhado. Mas, na prática, o que parece acontecer é que uma elite pequena e muito unificada consegue coordenar tudo. Ué, como isso é possível? É exatamente essa questão que a gente vai tentar responder. Para a gente começar a entender esse controle, a gente precisa pensar no poder de um jeito diferente. Não só como um cargo, um título, mas como se fosse uma moeda. As elites, na verdade, não acumulam só um tipo, mas 3 moedas diferentes para exercer sua influência. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira moeda é o que a gente chama de capital simbólico. Pensa nisso como a moeda da reputação, do prestígio, sabe? É o que dá para certos grupos a autoridade, a legitimidade para dizer o que é justiça. É esse capital que define as próprias regras do jogo, decidindo o que é um argumento racional ou o que é uma medida eficiente. A segunda moeda é o capital acadêmico. Essa aqui é a moeda do conhecimento de elite, da formação de prestígio. Passar por faculdades de direito tradicionais como a do Largo de São Francisco ou a de Recife não é só sobre educação, é quase um passaporte. É o que transforma a herança de família, ou berço, em credenciais profissionais legítimas. E isso acaba garantindo que a elite se reproduza, geração após geração. E por último, mas não menos importante, o capital político. Essa é a moeda da influência na prática, das redes de contatos, do networking. É a habilidade de fato fazer as coisas acontecerem, de intervir e de direcionar as instituições. Num sistema todo fragmentado como o nosso, é esse capital que permite que as diferentes partes se articulem e ajam de forma coordenada. Então, só para a gente amarrar as ideias, o capital simbólico define as regras do jogo, o acadêmico controla quem pode entrar para jogar e o político, bem, ele garante que as jogadas certas sejam feitas. É a combinação poderosa desses 3 capitais que forma a base do poder dessa elite. Tá, legal. Mas como é que essas elites usam todo esse poder sem parecer que estão agindo de forma política? A resposta está numa estratégia muito, mas muito eficaz, a tal da política da neutralidade. O poder se escondendo bem na nossa frente. E o conceito-chave para entender isso é o de profissionalismo político. A ideia central aqui é que a tal da neutralidade técnica, na verdade, não tem nada de neutra. Pelo contrário, ela é usada como uma ferramenta política, uma estratégia que se veste com a linguagem da imparcialidade para, no fundo, alcançar objetivos políticos e consolidar o poder. E aqui a gente vê essa dualidade em ação lado a lado. A imagem pública é a do especialista técnico, do árbitro imparcial, do servidor neutro da lei. Mas por trás dos panos, na realidade política, essa mesma imagem serve para quê? Para ganhar legitimidade, para exercer influência e, no final das contas, para consolidar o poder. Essa citação aqui, olha, ela resume tudo de forma perfeita. O ponto crucial é justamente esse. A maior jogada política que existe é convencer todo mundo de que você não está fazendo política. É nesse exato momento, quando a pessoa se apresenta como puramente técnica e imparcial, que o poder político dela é exercido com mais força ainda. Ok? Então, se a estratégia é usar a neutralidade, quem é que define o que é neutro ou técnico? Isso nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. Como um sistema fragmentado se unifica? A resposta, ao que parece, está num tipo de centro de gravidade, que coordena tudo de forma simbólica. Esse centro tem um nome, é o polo dominante, e ele é formado por essas 4 instituições de cúpula aí. É importante entender, elas não comandam administrativamente o sistema inteiro, não é uma hierarquia formal. A função delas é outra. Elas funcionam como o núcleo simbólico de todo o campo jurídico. Exato. A força desse polo não é de comando e controle direto, mas sim de influência. É ele que define o que é considerado legítimo, o que é visto como racional. E todas as outras partes do sistema, tipo os tribunais estaduais, as associações, tudo mais, elas acabam orbitando em torno dos valores e das hierarquias que são definidas por esse centro. Muito bem. Então a gente já viu as moedas do poder, a estratégia da neutralidade e esse centro de gravidade. Agora, a gente precisa juntar todas essas peças para entender como isso tudo se transforma num ciclo. Um ciclo que se autossustenta, que se perpetua. Para entender como esse ciclo se mantém, falta um último conceito, o hábitus.
É um nome um pouco diferente, mas a ideia é como se fosse um sentido de jogo que a pessoa aprende e internaliza. Não são regras que estão escritas no manual. São instintos. Saber como se portar, com quem falar, o que é um comportamento aceitável. Tudo isso é aprendido na socialização da elite. Isso garante que todos joguem segundo as mesmas normas, mesmo que elas não sejam ditas em voz alta. E aqui está o ciclo completo. Vamos repassar. Primeiro, a entrada, que acontece através do capital acadêmico. Lá dentro, a pessoa aprende o hábitos, o tal do sentido de jogo. Com isso, ela começa a ascender, a subir para as posições de poder lá no polo dominante. De lá, ela exerce esse poder usando a máscara da neutralidade técnica. E, por fim, usa essa posição para moldar o sistema, garantindo que a próxima geração dessa mesma elite tenha o caminho mais fácil. O ciclo se fecha e começa tudo de novo. E a gente termina com essa provocação. A análise que a gente viu hoje sugere que a autoridade técnica, a especialização, não são só ferramentas para se fazer justiça. Elas também são, e muito, instrumentos de poder. Isso deixa a gente com uma pergunta fundamental para refletir. Se o conhecimento especializado pode ser usado para consolidar o poder nas mãos de poucos, o que a gente precisa então para que a justiça seja de fato justa para todos?